Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Caríssimos, nós estamos então na terça-feira da quinta semana do tempo pascal, da Páscoa, celebrando as rogações. Hoje já é o segundo dia, né? As rogações. Então, tem uma palavra da primeira leitura que me golpeou. Né? Dizer, apagar uma multidão de pecados. Uma multidão de pecados. Se podia falar de uma multidão de pecados no tempo do profeta, que volume nós vamos dar à multidão de pecados hoje? Atravessa, já não sobe, atravessa os céus. Né? Atravessa os céus. E a resposta vem. A resposta vem. Quer dizer, queridos, então, o próprio cosmos é atingido pela multidão dos pecados. As forças celestes. Agora estou falando de física, química. Falando disso. É disso que estou falando. O próprio céu é atingido. As forças celestes. O cosmos inteiro. E não disseram os cientistas que inexplicavelmente eles descobriram que a expansão do universo de um ponto começou a acelerar assim, sem entender a causa e o porquê, assombrosamente acelerando, né, rumo ao seu fim. Né? É isso que significa, queridos. O cosmos espalhando-se por todo o nada, chega ao seu fim. E com essa rapidez mais ligeira. Até isto nos é um sinal do tempo que nós vivemos. E até isto é consequência dos nossos pecados, do desequilíbrio humano, né? Do desequilíbrio que atinge até o planeta. Não falo nos homens, até mentirosamente, em problemas de clima e contudo, os nossos pecados são tais, mas basta falar em poluição, né? E daí? Não prejudicou até os oceanos com ilhas de plástico, de lixo. Quando eu vi aquilo, digo, meu Deus, que é isso? Então, ai do homem, tanto provocou o universo que esse se lhe volta contra. O universo se volta contra o ser humano. Mas uma das últimas aí, dessas mensagens da Nossa Senhora, é que aqueles próprios instrumentos tantos que nós remetemos ao espaço, muitos deles voltarão em forma de bole de fogo, a cair sobre as nossas cabeças. A cair sobre as nossas. Então, queridos, e se acontece de fato que, como dizia esses dias numa live, agora estamos no inverso daquilo que foi o desfazimento da Pandeia, e se agora está voltando todo o elemento árido, para ser bíblico, né? Se todo o elemento árido está voltando a se juntar de novo e vai se formar vai restar um único e grande continente, mas então a coisa é pior do que eu pensava. Eu não imaginava isso, querido, porque para acontecer isto, os terremotos, os maremotos, imagina as placas tectônicas como não devem se mover e tremer.
surgimento de muitas novas ilhas, desaparecimento de continentes inteiros, sei lá, né? Surgimento de novos. Né? Então, sim, queridos, as previsões, eu gosto de ficar com as Sagradas Escrituras, basta nos ler o que dizem, os que dizem as Escrituras, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, né? Os Apocalipses, desde o Antigo Testamento até o último. Basta nos ler isto para nós pensarmos seriamente. Olha, não é brincadeira, não é brincadeira. E aquela palavra de Jesus que eu recolho daquela minha outra live sobre a Semana de Daniel, né? que os homens, né, quando virem aquela enorme pedra vindo velozmente em direção ao planeta, mas uma pedra tão grande que pode ser maior do que o próprio planeta. Quando virem aquilo, os homens estarão, os adultos, os grandes, os valentes, os fortes, estarão desmaiando de horror, de medo. Então, a gente fica pensando no imenso sofrimento que isso tudo causa, indistintamente. Né? É o sacerdote no altar, é a criancinha no berço, no seio materno. Todos sofrerão, não haverá respeito às cãs dos velhos, nossos cabelos brancos. Né? Não se respeitará nada, nem o hábito das mulheres. Né? Não se respeitará nada. Então, queridos, olha o que a humanidade deve enfrentar. Pensem bem. Não? Mas quem estará preparado para isto? Eu digo, quase digo, eu vou botar um quase aqui, mas eu quase digo que não há preparação para isto. Não há preparação para isto. Porque, eu adverti isso ontem, né? Deus prometeu ir buscar lá no buraco onde se enfiar o homem mau. Ele vai ser buscado lá naquele buraco que ele criou para se proteger. Lá Deus vai buscá-lo. E nós não tivemos notícia, sim, já tivemos notícia de que um desses bunkers riquíssimo sentiu um tremor de terra. Sentiram lá dentro, já sentiram lá. Né? Essa palavra de Deus já está se cumprindo. Não é coisa... É real, isso é real. Então... Todos. Eu disse quase, eu falei do quase por causa de nós. Né? Porque esta é a grande força, queridos. Não é a força das nossas barras de ferro nas construções. Não é a força da proteção natural que buscamos nos bunkers. Não é... Não. É a força da fé, é aquilo que vem da oração, da insistência. O que disse hoje tão belo o Evangelho. Me parecia que eu estava falando do Santo Rosário. Né? É a insistência das Ave Marias, ditas incansavelmente, olha a irmã com as suas Milagres Marias, ditas incansavelmente aos pés da mãe, aos ouvidos de nosso Senhor. É essa insistência a força maior. Né? Maior que o cosmos, mais forte que o sol, que dardeja o seu fogo sobre a terra, mais forte que a terra com os seus terremotos e maremotos, mais forte do que tudo isto, queridos, é a insistência da nossa oração. Por isso eu falei no quase. Né? Por isso eu não tive coragem de dizer que tudo, porque Deus quer preservar a sua igreja, um resto da sua igreja, para honrar a palavra de Jesus, né? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Jesus tem que honrar essa palavra, o Pai quer honrar essa palavra do Filho. E por isso nós nos colocamos, queridos, oferecendo, esse é o ponto para mim, porque nós vamos passar, hein? Já estamos passando.
E quem não dirá, eu diria, sim, eu chegaria a dizer assim, que nós que viemos a refúgio, estamos adiantando as tribulações e os grandes castigos, que já estão sobre nós, já estamos vivendo isso. Nós já estamos passando por isso, justamente por ter vindo a refúgio, nós já estamos adiantando e antecipando os sofrimentos. Passaremos por eles, todos passaremos por eles. E seremos atingidos. Antes rezávamos pelas nossas famílias. Neles nós seremos atingidos. Que não nos ouvem, não nos atendem, não nos seguem, seremos atingidos. E quem não chorará? Os parentes, os familiares, os amigos que se perdem nesse mundo louco? Quem não sentirá a dor de saber que eles estão passando assim cruamente por todos esses mais atrozes sofrimentos? Oh, com certeza nós sofreremos. Com certeza sofreremos muito. Então, o que eu digo é isto. Se a insistente oração nossa não só desviar de nós aquilo mais terrível dos castigos, mas também conseguir a salvação para eles. Então a nossa oração insistente terá coberto uma multidão de pecados. Esse é o nosso poder, queridos. Esse é o nosso poder. A nossa oração insistente pode cobrir uma multidão de pecados. Quase podíamos lançar um desafio ao mundo, não o faremos, mas quase podemos lançar um desafio. E nem precisamos, porque sem o nosso desafio o mundo faz, né? Podem pecar, pequem quanto quiserem, porque nós mais insistentemente ainda rezaremos e alcançaremos o perdão. Cobrir uma multidão de pecados. É isso que nós queremos, cobrir uma multidão de pecados. Até que, ao contrário dessa prece insensata, aquela verdadeira vença, isto é, os homens deixem de pecar. Eu senti falta nos cantinhos que nós cantamos de Nossa Senhora de Fátima, é para deixar de pecar. Deixar de pecar. O mundo precisa deixar de pecar. Precisa se arrepender da multidão dos seus pecados. E esta será a grande... Esse é o objetivo de Deus permitir todos esses tão nefastos acontecimentos. É levar o homem à conversão. É levar o homem ao arrependimento. É levar o homem à penitência que lhe cubra a multidão dos pecados. A uma oração insistente que lhe alcance as graças celestes. É sobre ela que, enfim, nós devemos pensar. A grande graça celeste é o céu. É o céu chegando. É tudo de novo se acalmando, céu, terra, mar, o universo, o cosmos, todo ele de novo pacificado pela presença de Jesus, em glória e majestade, pisando de novo sobre a nossa terra, sobre o nosso planeta. Então sim, a multidão dos pecados terá sido encoberta e haverá paz nos corações, nas almas, e os homens estarão salvos. Então os homens estarão salvos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.